pensando no tema da saga, que é a perspectiva do futuro do meio ambiente, né? Então, eu propus essa discussão das plantas alimentícias não convencionais, das PANC, como uma estratégia para o enfrentamento dessa crise ambiental, né? Que a gente vive, e não só ambiental, né? Crise social, política, de saúde, né? Enfim. Mas, para mim, o ambiente, ele abarca todos esses elementos, né? Apesar de muitas pessoas não entenderem assim. Mas, né, nós fazemos parte do ambiente, a nossa própria saúde faz parte da saúde do meio ambiente também. Então, só para contextualizar, porque o curso de gestão ambiental da FURG não é um curso que eu atuo diretamente como docente, né? Então, nem sempre a gente tem esse contato tão próximo. Então, só para contextualizar um pouco do meu trabalho, o pessoal já me apresentou, né? Eu sou professora da FURG do campus de São Lourenço e trabalho como docente no curso de Educação do Campo e no curso de Agroecologia, que eu já vi que tem várias das minhas estudantes aí prestigiando. E também coordeno um projeto de extensão que se denomina Punk Pop, né? Que tem o intuito de popularizar o uso das plantas alimentícias não convencionais, né? Dessas plantas que eram mais utilizadas no passado e acabaram caindo em desuso, ou plantas que são mantidas apenas por pequenas populações tradicionais, algumas populações tradicionais isoladas, ou plantas que não se tem um conhecimento sobre o seu uso alimentício, né? Pelo menos não no Brasil, se tem fora do Brasil e não aqui. Ou plantas completamente desconhecidas quanto ao seu uso na alimentação. Então, esse projeto, ele atua em várias frentes de ensino, pesquisa e extensão, né? Ele é um projeto de extensão, mas trabalha com essas 3 dimensões, e tem o apoio de várias pessoas, né? Ele está ligado ao Núcleo Marés, mas também tem o apoio do SEAB, o apoio do Movimento Ambientalista Verde Novo, nós temos vários parceiros também, como o CAPA, a Embrapa Clima Temperado, entre outros aqui no território. Então, o projeto Punk Pop, ele iniciou de maneira ainda informal, não institucionalizada em 2017, por uma iniciativa dos estudantes, principalmente do curso de agroecologia, né, que se interessavam muito pela temática das PANC, já trabalhavam as PANC de forma individual, né, na sua individualidade, nos seus grupos, nos seus coletivos, e gostariam de debater isso dentro do curso, né. Então, a partir de 2007, a gente começou as discussões aqui no campus de São Lourenço, e hoje a gente tem atividades permanentes, né, na acolhida cidadã, ao longo da disciplina de botânica do curso de agroecologia, fazendo as rodas PANC, também na educação do campo. Temos atividades de pesquisa, né, com mestrados e doutorados, junto ao programa de pós-graduação em sistemas de produção agrícola familiar da UFPEL, por exemplo. E temos atividades, que é o nosso chão, que é a extensão, né? Então, onde a gente desenvolve várias atividades em assentamentos, em quilombos, nas feiras, nos espaços que nós somos convidados, né? E que nós pensamos que são importantes a gente fazer essa construção do conhecimento sobre as PANC. Então, aqui tem algumas fotos de alguns momentos nossos, né? Quando a gente podia estar junto e socializando, né, a comida, nada melhor do que comida para a gente socializar, né? Então, o projeto Punk Pop, ele atua em 3 etapas principais, que é uma etapa de sensibilização, que é essa que vocês viram, através de oficinas, a gente faz caminhadas para identificação de plantas, a gente faz preparo de comidas e alimentos com punk, degustação, conversa, troca de ideias, né? Então, para sensibilizar as pessoas quanto à importância da gente resgatar esses alimentos da biodiversidade, né? Professora. Então, pode falar. Desculpa. Atrapalhar a senhora, se a senhora puder ocultar aquela barrinha que tem ali embaixo, prof. Muito obrigada. A última vez eu tinha me esquecido disso e ficava sempre aparecendo. Que bom que tu me lembrou. Deu certo. Obrigada, prof. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Então, essa etapa de sensibilização é a que a gente mais atua, né, com muitas atividades em diversos espaços. Mas também a gente tem avançado muito por uma etapa formativa, né, com cursos de capacitação e visitas técnicas. Então, muitos de vocês já participaram dos chamados agropunk, né? São eventos que a gente tem trazido os maiores especialistas na temática no Brasil e no mundo,
né, alguns são do mundo também, são reconhecidos internacionalmente, para esses eventos, né? Então, a gente realizou o primeiro Agropunk em 2018, aqui em São Lourenço do Sul, onde esteve presente o professor Valdeli Knupp, que é o autor do conceito das plantas alimentícias não convencionais, né? Então, ele esteve aqui por 3 dias conosco, também foi visitar os agricultores e agricultoras familiares no interior. Então, foi um momento de grande importância, né, que foi um marco, né? Às vezes a gente acha que um evento é só um evento, mas até hoje, coisas que a gente discutiu lá naquele primeiro Agropunk ainda estão reverberando e aparecem na nossa feira aqui, novas punks, novas possibilidades, a partir daquelas discussões lá em 2018, né? Então, primeiro Agropunk. Depois a gente teve mais 2 edições do Agropunk no ano passado, uma em Pelotas e uma em São Lourenço. Então, em Pelotas, novamente, o professor Valdeli esteve conosco, juntamente com a Irani Arteste, que é uma nutricionista, que foi a criadora do acrônimo PANC, né, PANC. O professor Valdeli criou o conceito e ela abreviou para esse acrônimo que é tão carismático, né, midiático, de fácil assimilação e divulgação, né? Também esteve conosco o agrônomo da Embrapa Hortaliças, né, de Brasília, o Nuno Madeira, que trabalha, então, com produção e cultivo das hortaliças punk, né? Então, a gente teve esse evento lá em Pelotas, que teve presença de chefes de cozinha, de agricultores, estudantes, né, diversas pessoas, comunidade em geral, foi muito bacana aquele momento. E depois a gente fez um segundo Agropunk edição São Lourenço, né? E onde a nutricionista Irani esteve conosco aqui, né? Também compartilhando seus conhecimentos sobre nutrição e gastronomia. Então, ela atua na parte nutricional e na parte gastronômica. Então, foi também um momento muito bacana de socialização entre os nossos estudantes e a comunidade aqui de São Lourenço. Então, esses momentos têm sido momentos muito, muito importantes, que são os Agropunk, né? E a outra etapa, que é do nosso projeto, é a etapa de intervenção, né? Então, onde a gente tenta auxiliar ou contribuir para a qualificação da comercialização dessas plantas alimentícias não convencionais e para o manejo da produção, né? Que hoje as punks são basicamente, as punk ofertadas, né, comercializadas, são basicamente derivadas de coleta, né, de extrativismo, e não de cultivo, né, pelo menos aqui no nosso município e na região como um todo. Então, a gente tem trabalhado junto ao grupo de consumo responsável Gerivar, né, que é um grupo que envolve muitas pessoas aqui em São Lourenço, e que tem crescido cada vez mais, e as punk tem sido um dos alimentos, né, que as pessoas têm buscado muito através desse grupo, que reúne, né, consumidores responsáveis e conscientes, e agricultores e agricultoras agroecológicos ou em transição, né? Então, une essas 2 pontas da cadeia interessadas em consumir e produzir alimentos mais saudáveis, né? Então, nessa plataforma virtual que conecta essas 2 pontas da cadeia, muitas punk estão presentes, né? Eu coloquei ali um extratinho mostrando coração de bananeira, erva de pinto, tansagem, mastruço, né? Tem muitas punk já oferecidas nesse grupo de consumo. Bom, então, apresentado o projeto Punk Pop, que é o projeto, então, que eu atuo mais fortemente com muitas pessoas voluntárias, agora a gente vai conversar, então, sobre qual o papel das punk, né, e por que eu considero as punk uma estratégia para o enfrentamento dessa nossa crise ambiental, né? Primeiro, se a gente for analisar alguns dos problemas ambientais que a gente visualiza hoje, né? Hoje sempre, alguns desde sempre, alguns são crônicos, outros são mais contemporâneos, né? Mas muitos sempre existiram, algum com maior ou menor gravidade, né? Então, aqui tentei eu humildemente fazer agora está na moda, né? A nuvem de palavras, mas bem humildemente fazendo essa nuvem, né? Bem uma forma tabajara, como eu digo, né? Não tenho todo o design para fazer isso. Tentei colocar algumas questões, alguns problemas ambientais, né? Como a poluição do ar, água e solo, né? Extinção de espécies, que foram problemas que desencadearam depois várias políticas ambientais, né? Isso
não é algo de agora, né? Mas algo, por exemplo, que tem se intensificado muito, que é o uso dos agrotóxicos, né? Cada vez mais a gente vê sendo liberados mais agrotóxicos a cada dia no Brasil, né? A questão da fome, desnutrição e pobreza, que a Revolução Verde prometeu combater e resolver, e até hoje são problemas crônicos da humanidade, né? São problemas ambientais também. Problemas como o desmatamento, que a gente parece que deveria ter ficado no passado, né? Mas não, a gente vê no nosso dia a dia, né? O aumento do desmatamento no ano de 2020, a gente vê quanto a Amazônia foi o aumento, o incremento no desmatamento na Amazônia, agora as queimadas, né? Então, a gente vê esse aumento e não uma diminuição como se era esperado, né? Com o ganho de consciência ambiental e ganhos, avanços nas políticas ambientais. A gente está vivendo um retrocesso em todos esses aspectos. E, claro, outros elementos, como as espécies invasoras, exóticas invasoras, que causam muitos prejuízos econômicos e ambientais, né? Outros, como as mudanças climáticas, que são discutidas mais recentemente, né? E a obesidade, junto com a fome, é um paradoxo, né? É um mundo que tem fome, mas que é obeso e que é subnutrido. E, claro, agora o que está mais em voga, o que a gente está mais discutindo, apesar de não estar discutindo as causas, né? E o pano de fundo para tudo isso são as pandemias, ou a pandemia que nós estamos vivendo, né? Apesar de parecer algo recente, algo que nunca imaginamos que iria acontecer, né? Os relatórios já do painel intergovernamental das mudanças climáticas, o IPCC, há muito tempo já vem levantando essa questão das pandemias e do quanto elas poderiam se acentuar com as mudanças climáticas e com a continuidade do modelo de agricultura que a gente tem hoje de forma dominante, né? Então, o IPCC já colocava que muitas pandemias poderiam ocorrer nos próximos anos, e isso há 10 anos atrás, né? Então, o que a gente está vivendo hoje não é nada novo, nada que não foi previsto ou pensado que se poderia acontecer, né? E o que eu vejo, pelo menos, é que muito se fala sobre vacina, sobre isolamento social, distanciamento social, mas pouco se fala, questões econômicas, se fala muito, né, de como afeta economicamente, mas pouco se fala do pano de fundo, do que está por trás, né, de qual todo o cenário, a conjuntura que está por trás da incidência e dessas pandemias, né, então, eu vejo uma falta de discussão, não é nem falta de profundidade, é uma falta de discussão desse tema. Ele sempre é tangencial, pelo menos na grande mídia, né? Ele nunca é um tema central das discussões. Então, a gente vive um cenário, sim, de crise ambiental, econômica, social e política, né? Com vários fatores, como alguns que eu coloquei aqui. E eu vou dizer para vocês que muitos deles têm a ver, direta ou indiretamente, está ligado ao nosso sistema agroalimentar hegemônico, né? Então, ao sistema que é dominante, né? Hegemônico é nesse sentido. Nós temos vários sistemas agroalimentares no mundo, né? Mas temos um deles que é hegemônico. E vários desses problemas ambientais estão direta ou indiretamente ligados a esse sistema. Tá bem? Então, a gente vai ver isso, né? Então, o que é o sistema alimentar ou agroalimentar? Então, os sistemas agroalimentares, eles abarcam todos esses elementos, né? Então, aqui tem um prato que a gente senta de meio-dia para comer, né? Então, tudo que vem antes, durante e depois desse prato compõe o sistema alimentar. Então, abarca os elementos ambientais, sociais, institucionais, de infraestrutura, todas as atividades que se relacionam como esse alimento chega no nosso prato, como ele sai, quais os resultados da sua produção, do seu consumo, né? Todos os impactos que para chegar esse alimento no nosso prato, né? Então, abarca tanto como é que é o acesso, como é que é a produção, como é que é o abastecimento, como é que é o consumo desse alimento, como é que é o descarte, qual que é a qualidade desse alimento nutricional, aonde ele produz desenvolvimento, o desenvolvimento endógeno, exógeno, né? Para quem que ele produz os lucros, né? A produção desses alimentos, né? Então, tudo isso faz parte, compõe o sistema alimentar. Bom, e olhando o nosso prato, eu sempre gosto muito de falar disso, né? A gente consegue perceber vários desses problemas
que causam a crise ambiental, né? Então, aqui é um prato que eu tirei do Google. Quando você coloca prato típico do brasileiro, da brasileira, aparece esse pratinho aí com pequenas variações. Às vezes tem um ovinho junto, né? Então, mas é mais ou menos esse prato sempre que aparece. Bom, primeira coisa, esse prato é um prato pouco diverso, né? Se a gente for contar o número de espécies que aparece nesse prato, né? Vegetais, nós temos 5, e uma de origem animal, né? A carne. Então, parece muito, mas não, esse prato é pouquíssimo diverso, né? E, em geral, as pessoas comem de 10 a 20 espécies, no máximo, por dia, e no máximo 100 espécies de plantas, vamos dizer assim, por ano, né? Parece que é bastante, mas não é. 95% do alimento mundial é baseado em apenas 20 a 30 espécies, né? Vocês têm noção de quantas espécies alimentícias a gente tem no mundo que a gente poderia fazer uso e a gente só faz uso de 20 a 30? Né? Só para vocês terem uma ideia, há 150 anos atrás, ontem, praticamente ontem, a alimentação humana incluía 3.000 espécies vegetais. Né? E hoje, 150 anos depois, 95% do nosso alimento é baseado em 20 a 30 espécies. Então, houve uma redução muito grande da diversidade alimentícia. Né? E, bom, então, professora, quantas espécies a gente tem, para mim ter uma noção? Quantas espécies alimentícias, né? Então, no Brasil, se estima que nós tenhamos cerca de 35.000 espécies de angiospermas. Nem todas alimentícias, infelizmente. Então, as angiospermas são aquelas plantas que produzem flores, frutos e sementes, né? Então, estou contando só essas plantas, tirando as gimnospermas, briófitas, pteridófitas, né? Entre outros. Então, nós temos 35.000 espécies de plantas no Brasil, que podem produzir flores, frutos e sementes, e se estima que 20% delas sejam alimentícias, né? Então, a gente teria um cardápio de 7.000 espécies, 7.000 potenciais para alimentação no Brasil, somente no Brasil. Então, é um imenso grupo de espécies alimentícias ao nosso dispor que a gente pouco conhece. Vamos falar mais pertinho da gente, no bioma Pampa, né, na metade sul do Rio Grande do Sul. Se estima que tem 2.000 espécies de angiospermas no bioma Pampa, e que cerca de 10% delas sejam alimentícias. Então, nós teríamos 200 espécies alimentícias no bioma Pampa. E isso eu estou falando de espécies nativas, né? Não estou nem falando das espécies naturalizadas e exóticas que estão aqui, que também muitas são alimentícias. Então, a gente teria aí também uma oportunidade incrível para diversificar aquele prato de arroz com feijão, né? Bom, outra coisa, o nosso prato, além de ser pouco diverso, ele é monótono. É todo dia, que nem diz um amigo meu, se não é arroz com feijão, é feijão com arroz, né? Então, a gente varia muito pouco o nosso alimento dia após dia, mês após mês, ou de norte a sul do Brasil. Se varia muito pouco nesse cardápio. Então, a gente diz que a gente vive uma monotonia alimentar. Então, em qualquer lugar se come a mesma coisa nos 365 dias do ano. E quando a gente vai para o supermercado e vê essa variedade de cores que parece representar uma diversidade incrível de alimentos, na verdade, quase todos esses pacotes são feitos das mesmas coisas, né? Basicamente, milho, soja, trigo, né, gorduras, né? Então, o de elementos que compõem esses produtos é muito restrito, né, perto do que existe. Então, a salada para as pessoas é alface e tomate, suco é laranja, abacaxi, uva, o café da manhã é pão com manteiga, fruta para as pessoas é maçã, banana, laranja, mamão, né? Então, até repetir laranja ali de novo, porque laranja está sempre presente, né? Então, a nossa perspectiva sobre a alimentação é muito limitada. E isso, a monotonia no nosso prato é um reflexo da monotonia no campo, na monotonia da nossa produção, né, que é feita, na maioria, em forma de monocultivos em grandes áreas. Né? Então, lembra, olhando para o prato, a gente vê o reflexo
de outros elementos, né, como o monocultivo em grandes áreas, que é o sistema agroalimentar hegemônico trabalha nessa perspectiva. Então, essas grandes monoculturas de uma espécie só, por uma vasta área, ela aparentemente tem uma ordem visual muito boa, né? Aos olhos, ela está muito ordenada, mas a ordem energética delas é horrível, né? Tanto que temos que sempre alimentar esse sistema com insumos, né? Com trabalho manual para mantê-lo. Então, aqui, no canto onde vocês veem ordem visual, uma monocultura, e na outra figura uma policultura, né? Um sistema diverso, onde nem sempre tem uma ordem visual tão bonitinha, arrumadinha, em fila, limpinha, mas tem uma ordem energética muito maior, né? Os elementos presentes ali, aéreos e subterrâneos, se complementam, né? Nas suas energias. Não há poucas perdas de energia, muito menos do que nesse outro que vocês veem ali, da plantação de milho em monoculturas. E esse sistema, ele se mantém pelo uso intensivo de agrotóxicos, né, esse sistema de uma boa ordem visual, mas não energética, e isso gera um alto custo financeiro, social e ambiental, né? Então, a monotonia do nosso prato diz muito sobre a monotonia no campo, e gera muitos problemas ambientais, e esse dos agrotóxicos tem sido um dos piores para nós brasileiros e brasileiras, né? Então, a utilização de agrotóxicos é a segunda maior causa de contaminação das nossas águas, dos rios no Brasil, né? Então, muito daquilo que está no prato também reflete lá na qualidade da nossa água. Bom, nossos alimentos em geral são exóticos, mas não no exótico no sentido de ser diferente, né? Nossa, que alimento exótico, mas são exóticos no sentido ecológico, né? Eles são derivados, não são nativos do Brasil, né? São alimentos que têm sua origem em outros países, em geral, na Europa e na Ásia, né? A maior parte dos nossos alimentos tem origem euroasiática. E isso não seria um problema se muitas plantas que são trazidas como alimentícias não se tornassem, medicinais, ornamentais, se tornassem às vezes elementos invasores, né, causando vários problemas ambientais e econômicos para o nosso país. E espécies nossas também levadas para outros locais também podem causar esses problemas. Enquanto que a nossa biodiversidade nativa alimentícia, poucas pessoas conhecem, e vocês vão ver que a maioria das nossas plantas nativas alimentícias são consideradas punk, né? Além de tudo, os alimentos que a gente consome, em geral, são viajantes. Eles têm muita quilometragem, né? Eles vêm de muito longe, eles são consumidos muito longe de onde são produzidos. E para vocês terem uma ideia, ontem, há 150 anos atrás, a alimentação humana era baseada em 3.000 espécies e 90% delas eram produzidas localmente, ou muito próxima da onde eram consumidas. Então, aonde que a gente chegou, né? Onde a gente compra, eu sempre cito esse exemplo, a gente comprou uma lula no supermercado, anéis de lula, que era de uma fábrica no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, que não tem lula, né? Então, foi do mar, numa cidade costeira, para o noroeste do Rio Grande do Sul e veio para São Lourenço do Sul depois. Então, olha a viagem que esses anéis de lula fizeram para estar no prato, né? Será que isso é eficiente? Né? Será que esse é um sistema eficiente? Né? Então, eu acho que não, né? Mas vamos seguir. É um sistema que envolve, então, para esses alimentos viajarem e chegarem aqui, uma alta quantidade de insumos, um alto gasto energético, poluição, e tem uma grande fragilidade no seu abastecimento, né? Então, agora, com a pandemia, a gente vê as fragilidades desse sistema quilométrico, né? Que envolve uma grande quilometragem. Eu gosto muito de assistir o Globo Rural, que tem de tudo, né, nesse programa, e estava mostrando a situação de muitos produtores de frutíferas que já tinham vendas garantidas para o exterior e que estão perdendo toda a sua produção, porque o escoamento era feito por aviões comerciais, né? Não tem um avião próprio para isso. E com a falta dessas linhas aéreas, todos esses produtos não foram levados. Então, essas pessoas estão totalmente desassistidas, né? E com uma produção sendo jogada fora numa época de fome,
né, que muita gente está passando fome. Então, esse sistema, na forma como ele é desenhado, né, em grandes cadeias muito longas de comercialização, ele é ineficiente, né, e ainda diante dessas situações que vão se tornar cada vez mais comuns, como pandemias, então, eles não nos servem, né, eles são totalmente ineficientes. Além de tudo, além dos nossos alimentos serem pouco diversos, nós temos uma monotonia alimentar, eles serem viajantes, exóticos, às vezes a gente nem come alimento mais, né? Nós comemos produtos alimentícios ou fórmulas químicas, né? Que já se distanciam muito do que é alimento, que são os chamados alimentos ultraprocessados ou fast food, né? Os alimentos, as comidas rápidas, né? Que têm impactos gigantescos para a nossa saúde, né? Para a questão da geração de resíduos, cada pacote desse, a maioria deles não reciclável, né? Imaginem a quantidade de lixo que se produz, e também, cada vez mais, nos torna alienados da natureza, né? A gente nem conhece mais os alimentos, não conhece mais o sabor, a textura, né? Não conhece mais as espécies, se vender a raiz, nós não conhecemos mais as folhas, né? Então, nós estamos nos tornando cada vez seres mais alienados da natureza, consumindo fórmulas químicas, produtos químicos, né? Então, esse é o extremo que a gente chegou, tomando suco de pacotinho, né? Tendo tantas frutas nativas nesse Brasil. Bom, além de tudo, nós nos afastamos completamente da natureza, indo para cidades, em prédios, cubículos, né? Não tendo nenhuma horta, nenhuma área verde próxima. Então, tudo isso tem provocado um grande distanciamento do ser humano, da natureza e, consequentemente, dos alimentos, né? Então, como eu falei para vocês, os alimentos, eles estão se tornando uma espécie de não produto. Então, a gente existe produto e não produto, né? Nesse sistema agroalimentar hegemônico, como eu mostrei para vocês. Bom, professora, mas então está tudo perdido, né? Está tudo perdido, o que a gente vai fazer? Bom, sempre, em qualquer sistema, em qualquer momento da história, houve... E há muita coisa sendo feita por aí, à parte, paralelamente, resistindo a esse sistema, né? Então, porque nenhum sistema é absoluto, né? Quanto mais se busca, quanto ele mais busca esconder essas contradições, mais frágil ele se torna e cria brechas para essas mudanças de concepção. Então, no mundo há muitos processos em curso de reconstrução social e ecológica que se constroem nessas contradições do sistema. E mesmo em ambientes conflituosos e tensos, né? Então, nesse momento de crise, é um momento também para a gente repensar e reconstruir, né, essas novas realidades. Então, eu mostro aqui para vocês, né, que existem muitos outros sistemas alimentares, a parte deste que eu mostrei para vocês, baseados na agricultura familiar e camponesa, né, cujo potencial do manejo ecológico dos bens naturais é muito maior do que os monocultivos das culturas básicas. Então, aqui são campesinos e campesinas do Paraguai, que sofreram muito, sim, com a Revolução Verde, foram expulsos, alienados da sua terra e do que é, e hoje retornam ao campo e cada vez mais, né, têm buscado a sua soberania alimentar através da agroecologia, né? Então, há muitas experiências pelo Brasil afora, diversas populações tradicionais que ainda sobrevivem da agricultura familiar e camponesa. E milhares de pessoas no mundo hoje, não foi ontem, nem 150 anos atrás, nem 1000 anos atrás, hoje, 2020, essas pessoas dependem de alimentos da biodiversidade. Só para vocês terem uma ideia, só populações indígenas do Canadá utilizam hoje mais de 500 espécies de plantas na sua alimentação. E nós com nossas 20 ou 30, né? E para vocês terem outra ideia, a humanidade já utilizou na sua alimentação pelo menos 7.000 espécies de plantas, 1.000 espécies de insetos e 1.069, olha que número, 1.069 espécies de fungos da biodiversidade para sua alimentação. Além de outros alimentos, né, advindos da natureza, como animais silvestres, né, peixes, enfim. Né? Então, na própria São Lourenço do Sul já teve criações de lontra para alimentação.
né? Então, eu sou vegetariana, né? Mas eu sei que existem vários sistemas compatíveis, né, de criação, de convivência com os animais, que permitiriam um consumo muito mais responsável e consciente, infinitamente mais responsável e consciente de carne do que a gente tem hoje, né? Então, na verdade, aqui eu mostrei para vocês, aqui tem uma figura embaixo que mostra várias espécies utilizadas hoje, né, por indígenas e populações tradicionais do México, que manejam a sua produção junto com o manejo das punk. Então, enquanto eles estão plantando, né, no sistema de milpas, né, de milho, abóbora e outras hortaliças convencionais, eles também manejam dente de leão, erva de pinto, beldroega, entre várias outras punk. Então, hoje no mundo tem muitas pessoas vivendo, sobrevivendo e convivendo muito bem com as punk, e não eliminando elas como agrotóxicos. Então, sim, é possível. Só que a questão também é que, em geral, a literatura que fala sobre segurança alimentar, vulnerabilidade, né, e até de serviços ecossistêmicos, ela tende a priorizar as espécies cultivadas, em detrimento das espécies nativas ou silvestres, né? A própria FAO, a gente encontra nos documentos várias indicações, várias informações muito interessantes, mas mais focadas nas espécies, essas que são pelo mundo todo e que são cultivadas pelo mundo todo. Então, quando a gente subestima o papel dos alimentos da biodiversidade e dos sistemas tradicionais que mantêm esses alimentos, se nega a importância, minimizando ou até desobrigando da necessidade de se conservar essas espécies, os ecossistemas e as culturas. Então, quando a gente não visibiliza a importância desses alimentos silvestres, nativos, né, do mato, né, esses que a gente costuma negligenciar, né? Então, quando a gente faz isso, a gente também tira a obrigação de se conservar, tanto a espécie, quanto o ecossistema, quanto as pessoas que o mantêm. Então, mas quando a gente, então aqui a gente está invisibilizando, mas quando a gente visibiliza, a gente consegue ver as conexões, né, entre a sociobiodiversidade, a nossa alimentação e a nossa saúde, né? Muita gente consegue ver os links entre saúde e alimentação, alimentação e saúde, mas poucas conseguem ver que a conservação da sociobiodiversidade está muito ligada à nossa saúde, à nossa alimentação e vice-versa, né? Então, conservar a biodiversidade também é se alimentar dela, é valorizar ela como alimento. Essa é uma das estratégias, como eu falei para vocês no título da apresentação. Não é a única, mas é uma grande estratégia, né, para a gente buscar ou enfrentar essa crise ambiental que tem muito a ver com uma crise alimentar e de produção no campo. Então, nós trabalhamos, né, a equipe do Punk Pop tem trabalhado com as plantas alimentícias não convencionais, mais especificamente com as punk nativas e naturalizadas, né, as punk vocês vão ver que envolve também espécies exóticas, né, mas nós trabalhamos na perspectiva das plantas nativas e naturalizadas, dentro do manejo agroecológico, dentro da agricultura familiar e sempre mirando, buscando a utopia, o nosso sonho, a nossa luta, que é a soberania alimentar. Então, a gente sempre tem que ter em mente aonde a gente está e com o que a gente está trabalhando com as punk, né? Porque as punk podem ser vistas de diversas maneiras, por diversos setores da sociedade, inclusive pelo sistema agroalimentar hegemônico, né? Então, temos que ter sempre claridade. Nós trabalhamos com as punk numa perspectiva agroecológica e buscando a soberania alimentar. E por quê, né? A gente entende que as punk têm um papel crucial nesse resgate das plantas que já foram mais consumidas no passado e caíram em desuso, ou que estão restritas a algumas populações tradicionais. Então, resgatar esses alimentos é resgatar a história, é resgatar a nossa cultura, é contribuir para a conservação da natureza, quando a gente visibiliza a natureza, né, como um elemento alimentício, como um elemento da nossa vida, que nos nutre, também contribuímos para a sua conservação. As punk contribuem para a diversificação, a diversidade que tanta gente fala, que é importante, que a biodiversidade é super importante para o equilíbrio, né? Então, ela não só numa mata nativa, mas no nosso prato, na nossa mente, na nossa vida, né? Então, as punk contribuem para essa diversificação. Além de complementarem de forma muito significativa a nossa nutrição e a renda daqueles que a extraem, né, as coletam ou as produzem.
Então, em contraposição àquela nuvem de palavras vermelhas, né, a gente tem vários temas, várias possibilidades, várias áreas do conhecimento, ações, formas de vida que podem nos auxiliar e se engajar com as PANC no enfrentamento da crise ambiental, né? Então, a gente vê várias iniciativas de várias ordens. Ontem vocês tiveram uma palestra sobre decrescimento, então tem vários países no mundo falando nisso, em decrescimento, né? A gente tem várias iniciativas de paisagismo produtivo, que é repensar as cidades, o desenho das cidades, não como um paisagismo estático e desconectado do ambiente, mas um paisagismo produtivo ou ainda regenerativo, que se fala no design e na arquitetura e urbanismo. Temos várias outras perspectivas de agricultura urbana, muitas delas no mundo surgiram a partir de crises ambientais e econômicas, né, como em Cuba. Cuba hoje é uma referência em agricultura urbana, né, que, na verdade, foi uma iniciativa popular a partir de uma crise econômica e ambiental, né, onde Cuba sofreu um embargo econômico e não tinha, né, combustíveis para levar e trazer alimentos para as cidades, né, nem para a produção no campo. Então, teve que se desenvolver, e hoje a agricultura urbana teve que ser desenvolvida, e hoje é um dos países referência nesse tema, mas que surgiu a partir de uma crise, né? E, bom, e as PANC são um dos elementos, né, que a gente está tentando pautar para a gente ver menos containers, né, e mais jardins produtivos, tanto na cidade quanto no campo. Então, aqui a gente tem uma nuvem de palavras, de possibilidades para a gente enfrentar essa outra nuvem que a gente quer afastar. Mas, vocês vão me dizer, bom, mas as PANC, mesmo a agroecologia, não são novidades, não são algo que foi inventado agora, ontem, né? Apesar do nome PANC, do termo plantas alimentícias não convencionais ser recente, né? O uso da biodiversidade alimentícia desde sempre, né? Desde que homem é homem, desde que a mulher é mulher. Então, mas tanto a agroecologia como as PANC foram invisibilizadas por esse sistema e substituídas. As PANC foram substituídas por culturas de maior interesse de mercado e a agroecologia por outros modelos de vida de maior interesse do mercado. Mas elas não são novidade, né? O que é novidade, então, como eu falei para vocês, é o termo plantas alimentícias não convencionais e o acrônimo PANC, né, que vem sendo pautado nesse conceito, nesse recorte que eu vou falar para vocês hoje, desde 2003. 2003, a gente teve o primeiro Congresso Brasileiro de Agroecologia, em Porto Alegre. E nesse primeiro congresso, o professor Valdeli Knupp apresentou o seu primeiro trabalho sobre plantas alternativas, que o conceito já era o conceito de PANC, mas ainda não tinha esse nome. Ele apresentou no primeiro CBA, onde ele também deu uma oficina sobre identificação de PANC. Então, desde 2003, que esse movimento vem ressurgindo, principalmente a partir do estado do Rio Grande do Sul e a partir dos movimentos agroecológicos. E, bom, e depois, em 2007, o professor Valdeli defendeu, esse grandão aí de azul, que é o professor Valdeli, ele defendeu sua tese de doutorado em Porto Alegre também, onde ele define, então, as plantas alimentícias não convencionais, ele propõe o conceito e faz um levantamento dessas espécies na região metropolitana de Porto Alegre, mais de 300 espécies que ele registra na região metropolitana. E, posteriormente, a Irani Artesh, que é essa de amarelinho, ela propôs para o Valdeli, poxa, vamos usar PANC, né? Não vamos ficar repetindo plantas alimentícias não convencionais. E é algo que pega, né? Que é fácil de divulgação, fácil de disseminação. E realmente pega muito, né? Eu tive fazendo algumas pesquisas na plataforma Lattes, vendo quantos currículos têm registrado plantas alimentícias não convencionais e quantos currículos têm registrado PANC, P-A-N-C, ou ainda PANCs, com S, que não é uma grafia correta, né? Então, a gente vê que o uso do acrônimo, em 2 anos, aumentou 400% nos currículos Lattes cadastrados, né? Enquanto que a plantas alimentícias não convencionais aumentou 300%. É muito de qualquer jeito, né? Mas o acrônimo tem uma capilaridade muito grande, né? E tem dado essa visibilidade. E em 2014, então, foi publicado esse livro, né, pelo professor Valdeli Knupp,
e que tem, então, dado as bases para outras pesquisas serem feitas no Brasil e no mundo a partir das chamadas PANC, né? Então, vocês veem aqui, PANC, plantas alimentícias não convencionais, que é esse termo, então, que a gente tem utilizado. E só para ficar bem claro, né, esse termo, ele tem um grande mérito de ter reunido, congregado vários outros termos que já existiam, né, plantas ou frutas indígenas, as próprias plantas alternativas, plantas, alimentos regionais, alimentos tradicionais, ervas espontâneas, plantas úteis, né? A gente tinha uma infinidade de termos no português e em outras línguas, né, como edible plants em inglês, né, plantas comestíveis, ou malezas ou buenesas comestíveis, ou quelites em espanhol. Todas essas palavras têm a ver com as PANC, mas elas são fragmentadas, né? Elas revelam uma parte das PANC. Às vezes é só ervas, às vezes é só planta espontânea, às vezes é só fruta, às vezes são alimentos só de uma região. Então, elas têm vários pedacinhos das PANC em cada uma delas. Então, as PANC reuniram todos esses termos em um conceito muito amplo e que não é matemático, não é cartesiano e que não é impositivo, né? É um conceito aberto em construção. E nós também temos o nosso posicionamento e nossa contribuição nesse conceito. Então, juntamos toda essa nuvem aí de expressões em plantas alimentícias não convencionais. Primeiro, parece bobagem, né? Mas eu sempre gosto de falar. Primeiro ponto é que as PANC são plantas alimentícias e não comestíveis. São também comestíveis, né? Mas elas são bebíveis, elas são temperos, elas são óleos, são resinas, né? Inclusive, eu estava tomando aqui uma PANC bebível, né? um quentão sem álcool, de hibisco vinagreira com lírio do brejo, né? Então, as PANCs também podem ser bebidas, além de comidas, além de óleos, resinas, farinhas, especiarias, entre outros. Então, são plantas alimentícias, que nos alimentam. E são plantas chamadas não convencionais, que é a parte do termo que mais gera polêmica, né? O que é convencional, o que é não convencional, o sonho da PANC é se tornar convencional, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Convencional, pegando do dicionário, é relativo ou resultante de uma convenção, né? Um ajuste ou determinação sobre algum assunto, um fato, forma de ação. Aquilo que foi convencionado como verdade, vamos dizer assim. Então, as PANC são não convencionais, né? Elas não foram convencionadas como alimento por esse sistema agroalimentar. Segundo esse sistema, as PANC são inso, são erva daninha, são ruderais, né? Elas são plantas indesejáveis na maioria das vezes, né? Então, elas não foram convencionadas por esse sistema. Então, elas não atendem aos requisitos estabelecidos por esse sistema agroalimentar hegemônico, fogem do senso comum das pessoas. E por isso que eu digo que as PANC são, o não convencional das PANC é no sentido de enfrentamento a esse sistema. Nós estamos enfrentando esse sistema convencional através das PANC, uma das estratégias que eu falei para vocês. Além de serem espécies não convencionais, que fogem do senso comum, que se perdeu conhecimento, ou que nunca se utilizaram, as PANC também tem um outro elemento que as pessoas não dão tanta importância, mas tem uma grande importância, que as PANC também trazem à tona uma outra discussão, que é o grande desperdício de alimentos que a gente tem hoje, né? A cada 3 pratos produzidos no mundo, pelo menos um é desperdiçado, né? Então, 1/3 dos alimentos é desperdiçado. E as PANC vêm mostrar que a gente pode reaproveitar ou aproveitar melhor os alimentos, né? Partes de plantas convencionais que a gente descarta, que a gente não utiliza, né? Por exemplo, folha da cenoura, folha da beterraba, folha do brócolis, folha da couve-flor, folha da batata doce, o coração de bananeira. São várias partes de plantas convencionais que são não convencionais, que a gente não convencionou como alimento. Então, além de serem plantas alimentícias, também são partes alimentícias não convencionais, as PANC, né? Eu até estive lendo um artigo que saiu recentemente mostrando que mais ou menos 70% do brócolis é colocado fora,
É muito pouco que é o comercializado, que são as inflorescências jovens, né? Todas as outras folhas, a maior massa do brócolis é descartada. E ela tem tantos nutrientes quanto o brócolis, né? Então, o pessoal faz análise nutricional da massa que é descartada e é um absurdo, né? No mundo que passa fome. E um alimento bom, nutricionalmente rico e saboroso. Então, as punk vêm levantar essa bola também do aproveitamento integral dos alimentos, de uma cozinha mais sustentável e consciente. Além disso, as punk vêm também trabalhar com a questão dos preparos não convencionais, né, da cultura alimentar, das formas de preparação, dos usos e preparos. Então, por exemplo, a erva mate, todos nós, gaúchos e gaúchas, conhecemos muito bem a erva mate. Mas por que ela é considerada punk, né? Porque pode-se fazer vários usos da erva mate, que não só o chimarrão, né? Pode-se fazer bolo de erva mate, pudim de erva mate, né? Pode ser já em substituto a uma parte da farinha, né? Então, vários usos podem ser feitos a partir dele. O próprio pinhão, aqui eu fiz um bolo, tá meio queimadinho ali, mas é um bolo que eu fiz de farinha de pinhão, né? O pinhão a gente consome na chapa, sapecado, na água, mas a gente vai numa loja de produtos naturais, a gente não encontra uma farinha de pinhão em pleno sul do Brasil. Então, eu tive que comprar no Congresso Brasileiro de Agroecologia, eu comprei farinha de pinhão produzida em Minas Gerais. Óbvio, lá também tem araucária, né? Mas nós aqui deveríamos ter farinha de pinhão em qualquer lugar que a gente fosse, mas não tem. Então, é um preparo não convencional feito a partir do pinhão. Também coloquei ali uma salada de tansagem. A tansagem é tradicionalmente conhecida como medicinal, mas ela também é uma hortaliça folhosa maravilhosa, né? Aquele com os fisalezinhos na salada. E ali uma maionese com biomassa de banana verde, né? Todo mundo conhece banana, mas agora a biomassa de banana verde está todo mundo querendo, achando legal, achando interessante. Mas você tem que fazer em casa, não precisa comprar no supermercado. Então, uma maionese vegana de biomassa de banana verde com as folhas do alho poró, porque incrivelmente as pessoas descartam as folhas do alho poró. É impressionante isso, porque é super saboroso. Então, além de serem espécies que fogem do senso comum, utilizadas, as punks são partes alimentícias não convencionais, de plantas convencionais, e são preparações alimentícias não convencionais, preparos que são feitos a partir dos alimentos da biodiversidade que não são convencionais, que não são comuns. E muita gente diz, bom, mas tem muita essa discussão, não, mas a Ora pronobis é uma planta tradicional em Minas Gerais. É verdade, tem até o festival da Ora pronobis, né? Mas ela não é uma planta convencional, nem mesmo em Minas Gerais. Muitos locais que você vai em Minas Gerais, você não encontra, não é em qualquer lugar que você encontra o frango com Ora pronobis, que é típico de Minas Gerais, né? Assim como, até pouco tempo atrás, a gente ia para a região norte do Brasil e não encontrava açaí em qualquer lugar, né? De alguns anos para cá, por exemplo, em Belém do Pará, você tem vários restaurantes que oferecem açaí. Então, são plantas, sim, tradicionais, né? As populações tradicionais já usam há muito tempo, mas não são convencionais, ou seja, não estão em qualquer lugar, né? Não são de amplo acesso a todos e todas. A mesma coisa a nossa melancia de porco, né? Que é super tradicional aqui em São Lourenço do Sul, a chimia de melancia de porco, combinada com ananás ou não, né? Ela é super tradicional. Mas se você vai numa padaria da cidade aqui, não tem uma torta com melancia de porco. Em 5 minutos está aqui na live, eu fiz um brownie com cobertura de melancia de porco. Você vai em qualquer lugar aí, você não encontra, né? Se vocês estivessem aqui na minha casa, se a gente tivesse presencialmente, a gente ia para lá depois, mas não vai dar, né? Fica para a próxima. Bom, então as plantas são muitas vezes tradicionais no local, não são convencionais. Então são plantas subutilizadas, negligenciadas, desconhecidas muitas vezes. Então esse conceito, como eu falei para vocês, é muito amplo, né, das punk. E, como eu falei também, as punk envolvem plantas nativas, né? Então, plantas que são originárias daquele local, então, plantas que se originaram no Brasil, nativas do Brasil, então, estão dentro das punk. Por exemplo, plantas nativas aqui nossas, né? A erva baleeira, que vocês veem aqui na foto superior, a erva baleeira, uma planta aqui da nossa planície costeira, das dunas, das praias, né? Conhecida como medicinal, é um tempero incrível
maravilhoso, além das propriedades medicinais. Então, as folhas são alimentícias, são utilizadas como tempero, os frutos também são comestíveis, né? Então, uma planta nativa nossa aqui. A própria da Pronobis, né? Que está ali na fotinho com as flores, é uma planta nativa do Brasil. Aqui tem o buchá, super característico da planície coceira aqui da nossa região. No Rio Grande do Sul temos várias espécies de buchazeiro, no Uruguai também, né? Então, uma espécie nativa. E a nossa pitanga, que sim é considerada punk, porque não é qualquer lugar que você vá que você encontra um suco de pitanga, ou uma geleia de pitanga, ou um sorvete, né? Então, é uma planta alimentícia não convencional, apesar da gente conhecer ela, pelo menos da infância, né? Muitas pessoas. Mas também as punk, dentro do conceito proposto pelo professor Valdelicchino, inclui plantas exóticas, né, como a pitaia, que está super famosa, é uma planta que vem da América Central, um cactus, né, da América Central, que foi trazido para o Brasil e tem até produções comerciais já de pitaia no Brasil. O próprio inhame chinês ou japonês, que já é vendida na nossa feira aqui em São Lourenço, de produção agroecológica, é uma espécie asiática, né? Então, são espécies exóticas. O açafrão da terra, ou cúrcuma, também muito reconhecido por suas propriedades antioxidantes, né? É nativo da Índia. Nós temos, dentro do conceito de punk, várias plantas exóticas. Então, essas são plantas exóticas, mas que não são invasoras, como eu falei para vocês antes da problemática das plantas invasoras. Mas tem outras, depois eu vou mostrar para vocês na próxima aqui, umas invasoras que a gente tem que comer mais ainda para eliminá-las, tá? Mas antes disso, vamos falar das plantas exóticas que se naturalizaram no nosso território, que se tornaram naturais, né? Você sai para caminhar aqui e você encontra um dente de leão, uma capuchinha, uma serralha, um grão do campo, uma erva de pinto, a própria tansagem, né? Tem muitas espécies que são nativas, mas tem outras espécies que são exóticas, naturalizadas. Ou seja, são espécies que foram trazidas para o Brasil e passaram a se comportar como se fossem nativas, elas já têm populações autoperpetuantes e ficam restritas elas, a alguns locais próximos à sua introdução, né? Não invadindo ambientes naturais e causando impactos para a vegetação nativa. Então, aqui eu trago para vocês o dente de leão, a capuchinha e a serralha, que são espécies já naturalizadas no nosso território. E, como eu falei para vocês, existem punk, que são plantas exóticas invasoras, né? O lírio do brejo, uma planta maravilhosa, incrível, linda, é uma planta considerada invasora no Rio Grande do Sul, que ocupa principalmente áreas úmidas, banhados, né? De fato, um grande problema para as áreas úmidas. E temos também a uva do Japão, também é uma punk exótica invasora, com grandes problemas, principalmente na Mata Atlântica, aqui do Rio Grande do Sul, e o beijinho de frade, a marinha sem vergonha, ou impatens, né, que é nativa da África, que também, em alguns locais do Rio Grande do Sul, gera muitos problemas, né? Então, essas espécies também estão dentro das punk, então a gente não encoraja a propagação delas e nem a introdução, se você não tem. Mas se elas existem, por exemplo, na minha casa aqui tem o lírio do brejo, faça uso, né? E no caso da uva do Japão, que é super disseminada até na nossa arborização urbana, aqui de São Lourenço, a gente se alimenta dos pedúnculos, né? Essas partes carnosinhas, e essas sementes a gente não larga na natureza e nem planta, a gente incinera, tritura, de uma maneira que elas não possam germinar e se disseminar. Bueno, ainda muitas pessoas consideram, né, plantas ruderais, esses termos, plantas ruderais, plantas daninhas, né, que nós não consideramos no nosso vocabulário dentro das punk, porque são conceitos totalmente antropocêntricos, né, a partir da nossa visão de onde elas são indesejáveis, né, então esses termos, apesar de serem aplicados a algumas espécies de punk, não são utilizados no nosso trabalho do dia a dia, né, por se entender que esses termos são aplicados a partir de uma realidade que a gente cria, né? Nós criamos um distúrbio e aí a gente chama as plantas que nascem ali de ruderais, né? Nós criamos um sistema de produção em monocultivo e aí nós chamamos as plantas que nascem de forma espontânea de plantas daninhas, né? Então, é um conceito totalmente antropocêntrico e contra o manejo que a gente propõe para as punk, que é o manejo agroecológico. E só para fazer uma brincadeira,
e eu falei para vocês que a maioria das nossas plantas nativas são consideradas punk, né? E aqui tem um caso muito engraçado, né? Que é uma planta nativa aqui do Rio Grande do Sul, que é o mamãozinho do mato, ou jaracachá, que é uma planta que a gente consome os mamãozinhos, mas principalmente uma planta que a gente consome a medula do caule, a parte interna do caule, né? Que se faz doce. E aqui teve uma agricultora que produz esse doce, vende comercialmente e botou na propaganda dela doce exótico, né? Sendo que é uma espécie nativíssima. Ou seja, nossas espécies nativas são consideradas plantas alimentícias não convencionais, plantas exóticas, né? Ou seja, plantas completamente diferentes, como se não fosse algo comum, né? Então, a que ponto nós chegamos, né? Outra planta nativíssima nossa, que é a goiabeira serrana, ou feijoa, né? Que é essa planta maravilhosa, que lindíssima, acaceloviana, né? Na família Myrtácea, ou goiaba branca se chama também, é uma planta nativa do bioma pampa, uma arvoreta, né? Que tem flores comestíveis e frutos comestíveis. Ela é super explorada comercialmente nos Estados Unidos, né? Eles levaram para os Estados Unidos, na Colômbia, para Nova Zelândia, essa planta, e tem plantações enormes comerciais lá. E nós, brasileiros, importamos essa planta, né? Inclusive, no Zafra, em Porto Alegre, se vende essa goiaba serrana como goiaba colombiana, né? Com esse nome, sendo que ela é uma goiaba brasileira, né, que ocorre no Rio Grande do Sul, Uruguai também, né, não só no Brasil, mas nessa região do bioma pampa. Então, é um completo absurdo, né? Nós não valorizamos a biodiversidade alimentícia e ainda por cima compramos o que é de origem no nosso território, né? Importamos e pagamos caríssimo por isso. Bom, e a pitaia, né, é uma planta exótica, não é invasora, mas que está se disseminando muito, né? E sendo que nós temos outros cactos, muitas outras cactáceas nativas, como a tuna, que tem um sabor parecido ou até melhor do que a pitaia, nós não aproveitamos, nós não valorizamos os outros, né, porque são bonitas a pitaia, mas não é uma planta nossa, né? Então, se a gente pode incentivar, valorizar as plantas, nossa agrobiodiversidade, que estão muito mais adaptadas ao nosso clima, ao nosso solo, à nossa gente, muito melhor, né? Nós estaremos fazendo um grande favor. Bom, gente, então, como a gente faz? Eu disse que as punks são uma das alternativas para enfrentar a crise ambiental, mas como que a gente faz uso, como que a gente insere essas 200 espécies alimentícias do bioma pampa nesse nosso prato? Né? Como que a gente faz? Nós aqui estamos estudando, né, na área ambiental, né, na agroecologia, na educação do campo, na gestão ambiental, nós estamos mais conectados, estamos numa cidade, né, onde o rural e o urbano se encontram, se confundem, mas muitas pessoas não, estão numa cidade, num prédio, numa casa afastada, né, não tem acesso a esses alimentos, né? Então, como que a gente faz para inserir nesse prato as punks, se eu não tenho conhecimento, né? Bom, se eu tenho conhecimento, se eu sou estudante, se eu tenho interesse, vou buscar, sim, eu posso aos poucos começar a inserir essas plantas, não preciso inserir as 200 espécies, né? Mas como eu digo, a punk nossa de cada dia nos dai hoje, amém, né? Cada dia vamos experimentar, vamos inserir, vamos nos aventurar e nos permitir experimentar novas coisas, né? Então, ampliar. Então, aqui são pratos de estudantes, né, de alunas e alunos que têm experimentado todos os dias pelo menos uma punk, né? Não precisa ser sempre uma nova, a mesma em outras combinações. Então, na nossa individualidade, a gente pode fazer esse esforço, já que estamos aqui tentando nos informar cada vez mais sobre as punk. Estamos num espaço onde tem muitas informações sobre as punk. Bom, mas se é uma pessoa que não tem essas informações, não tem esse acesso, nós temos que buscar e incentivar que elas busquem esse alimento em redes de comércio justo, né, grupos de consumo responsáveis, em espaços democráticos de comercialização, como as feiras, né? Então, as feiras livres têm sido os espaços mais adequados, onde as pessoas podem ter acesso a preços justos às punk. Né? Então, para vocês terem uma ideia, a primeira feira ecológica do Brasil foi criada em 89, em Porto Alegre.
né? E hoje ela comercializa diversas espécies de punk. Atualmente, uma família, que é a família Belé, comercializa mais de 150 espécies de punk, né? Então, a nossa feira aqui, que comercializa alimentos agroecológicos desde 97, né, mas também outros alimentos advindos da agricultura familiar, hoje já tem uma grande variedade de punk sendo oferecidas todas as quartas e sábados. Além dos grupos de consumo responsáveis, que existem em vários locais aí desse Rio Grande do Sul e desse Brasil, e que oferecem as punk. Então, se a pessoa não quer coletar, né, não quer plantar, ela pode adquirir esses alimentos nesses espaços. Além disso, se a gente quer, então, inserir cada vez mais essas punk no nosso prato, nós temos que pesquisar ou incentivar a pesquisa em sistemas de produção de base ecológica para as punk, né? Então, pesquisar ou incentivar que essas pesquisas aconteçam, né? Então, a gente vê aqui uma reunião, um momento de troca, de construção, de delineamento de sistemas agroflorestais, onde vão ser inseridas as punk, né? Então, tá a equipe Punk Pop aqui, estava a equipe do SEAB presente, o Eric, que era nosso aluno da agroecologia, agora é mestrando, então os agricultores e agricultoras, que vão delinear, então, um sistema agroflorestal com punk. Então, incentivar a produção, não só a coleta, mas a produção desses alimentos no sistema de base ecológica. E a gente tem trabalhado também, não só com SAFs, mas também com a questão das hortaliças, né, da horticultura orgânica e agroecológica para produção das punk, que tem sido abordadas principalmente num evento chamado HortPunk, né, que já teve 3 edições, né, ainda muito jovem, mas que tem debatido muitos aspectos interessantes. Eu queria ver como é que está meu tempo, pessoal. Me digam. Já fechou 1 hora. Fechou 1 hora? Fechou 1 hora. Tá. Estão acordados ainda? Sim, muitos elogios ainda. Então tá bem. Posso seguir mais um pouquinho ou estão cansados? Acredito que pode seguir sim. Então, tá bom. Então eu vou seguir mais um pouquinho. Bom, nesse evento das hortaliças punk, né, a gente apresentou um trabalho mostrando como as hortaliças punk que nascem no meio dos cultivos, né, dentro das estufas ou nos arredores das casas, junto à produção das plantas convencionais, tem auxiliado para a sustentabilidade econômica, para a diversificação das bancas da feira, por exemplo, aqui em São Lourenço do Sul, principalmente em épocas de excesso de chuva, ou seca, ou ventanias, onde foi perdida muitas estufas de produção. Então, se não tinha alface, tinha tansagem, tinha erva de pinto. Se não tinha, né, o tomate, tinha outra punk para levar na feira, né? Então, a gente tem trabalhado também as punk como uma estratégia para a sustentabilidade da agricultura familiar aqui em São Lourenço do Sul. E não é só nós que estamos debatendo isso, né? Muitas pessoas no Brasil, especialmente aquele aluno que eu falei para vocês, que é o Nuno Madeira, da Embrapa Hortaliças, que é um dos idealizadores desse evento, que é o HortPunk, que esse ano era para ser em Salvador, né? Foi adiado para o ano que vem. E eu queria chamar a atenção de vocês, eu estive na última edição em Curitiba, mas nas outras edições também, 2 temas que têm aparecido muito, que são as hortaliças, o enfoque nas hortaliças que têm folhas comestíveis e túberas ou rizomas, né, as batatas comestíveis, e outro fator que aparece sempre no HortPunk é a importância das punk para a agricultura urbana, para as hortas comunitárias e escolares, né? São 2 temas muito atuais, que têm tido muita pesquisa, tanto da Embrapa quanto de outras entidades, como a Ipagre, em Santa Catarina, a própria Embrapa, Clima Temperado, né? Mas principalmente a Embrapa Hortaliças, que tem trabalhado isso, e outros atores, né, que têm atuado muito fortemente em valorizar as hortaliças tuberosas e a inserção das punk na agricultura urbana. Então, só para comentar um pouquinho com vocês o porquê disso, né? Por que a gente deveria enfocar também para enfrentar essa crise nas hortaliças folhosas e tuberosas punk, né? Porque, sim, a gente tem um cenário muito mais longo de valorização
das frutas, né? Nós já temos estabelecido no Rio Grande do Sul uma cadeia de frutas nativas, por exemplo, né? Onde já há produção, processamento e venda, né, para redes de comércio justo de frutas nativas do Rio Grande do Sul. Então, se tem hoje uma maior valorização das frutas, em termos de tanto de memórias nossas com as frutas, né? Todo mundo lembra de uma fruta que comia na infância, mas dificilmente lembra de uma folhosa, de uma verdura, né? Então, há uma valorização de afeto, de memórias, nossa, mas também uma valorização muito maior das frutas em termos de pesquisa, de inovação tecnológica e de valor econômico, né? De valorização econômica em termos financeiros de frutas do que de verduras, né? As chamadas verduras. Então, valorizar as hortaliças folhosas é valorizar uma parte das plantas que é menos visibilizada, que são as folhosas e tuberosas. E essas são as plantas que, na minha opinião, mais contribuem para a nossa segurança alimentar, né? Porque elas têm uma produção extremamente rápida, né? Essas hortaliças, principalmente as folhosas, uma produção muito rápida, em grande quantidade, permitindo vários cortes ao longo do seu ciclo, e pode ser produzidas em pequenos espaços, que pode ser pequenos espaços da horta doméstica, numa propriedade rural, ou num apartamento na cidade, ou numa horta comunitária, né? Em pequenos espaços, pode ser grandes produtores de alimentos de qualidade, né? Porque essas hortaliças têm esse ciclo rápido, curto e de grande produção. Só para você ter uma ideia, o caruru, né, que são várias espécies que a gente tem em varanda, que são chamados de caruru, ele produz o primeiro corte em 40 dias, né? E é uma planta extremamente nutritiva. Tem 5% de proteína em matéria verde e 35% na matéria seca. Muito mais do que a Ora pronobis, que é muito mais valorizada, né? Claro que esses valores variam de acordo com a região, com o solo, com o clima, mas pode chegar a ter 35% de proteína na matéria seca, o caruru. Então, é uma planta extremamente produtiva, de rápida produção e altamente nutritiva, né? E em comparação, por exemplo, com ela é considerada a chamada de espinafre africano, o espinafre haitiano, né? Em comparação com o espinafre convencional, que tem muito oxalato de cálcio, que é um antinutriente, né? Não é algo interessante que tenha nos alimentos, e o espinafre convencional tem muito oxalato de cálcio, que não é interessante para a nossa saúde. Então, além de ter muito mais proteína do que o nosso espinafre convencional, o caruru não tem esses altos níveis de oxalato de cálcio como o espinafre convencional. Tem oxalato, mas muito menos. Então, as hortaliças folhosas e tuberosas contribuem para a segurança alimentar e nutricional, né? Sendo superiores, na maioria das vezes, em proteína, ferro, sais minerais, carotenoides, potássio, sódio, muito superiores a uma alface, a uma rúcula, né? Essas espécies que, em geral, estão mais disponíveis. Para vocês terem uma outra ideia, a beldroega, que é uma das plantas mais, talvez uma das primeiras punk a serem comercializadas aqui na feira São Lourenço, ela tem muito ômega 3 e ômega 9, né, contribuindo para a proteção, prevenção, né, das doenças do sistema cardiovascular, Alzheimer, doenças intestinais e distúrbios hormonais, né? Então, isso já tem estudos que comprovam todas essas ações e esses efeitos da beldroega. A capuchinha, que também é uma planta que hoje já está mais popularizada, né? Ela foi avaliada pela Embrapa Hortaliças, né? Que mostrou altos níveis de carotenoides, especialmente a luteína, que atua na prevenção de doenças oculares. Tem muitos compostos sulfurosos que fortalecem o sistema imunológico, além de altas quantidades de vitamina C, minerais como potássio, cálcio, zinco, né? Então, uma qualidade nutricional muito alta e muito superior em relação, por exemplo, a uma alface, né? Quase não tem nada. E além das folhosas, temos muitas espécies tuberosas, né, com tubérculos, rizomas, estruturas de reserva, né? Por exemplo, a batata yacon, que é chamada batata do diabético, né, porque ela contém muita inulina. O inhame, que eu já citei para vocês, que tem amidos de alta digestibilidade, né? Então, um amido que é facilmente digerido. Então, há muitas pesquisas já voltadas para o inhame, para a produção de papinhas, né, para crianças,
né? Porque é muito mais digerível do que essas papinhas industrializadas que os pais compram, né? A batata doce roxa, tem muitas antocianinas, né? Pela sua coloração vinácea. O caramoela, que é uma batata aérea, né? O cará do ar, o caramoela, que substitui muito bem a nossa batata andina, chamada também de batata inglesa. O açafrão da terra, o cúrcuma, que também tem muitos estudos mostrando as propriedades dele antioxidantes, né? Então, a gente tem uma vasta gama aí de hortaliças folhosas e tuberosas e que estão conectadas com a nossa história cultural, né? Então, nós temos aqui no território o costume e a tradição de consumir tubérculos, né? São Lourenço do Sul já foi o maior produtor de batata andina e de mandioca, né? São Lourenço do Sul tem uma tradição com os tubérculos e com as raízes, assim como nossas influências europeias, portuguesas, né? Portuguesas, italianas, alemãs, também nos trouxeram a questão das hortaliças folhosas, né? Talvez no Brasil, o Rio Grande do Sul seja o espaço que mais se coma saladas, verduras, né? A gente trouxe isso, a gente herda isso de uma cultura europeia, de ter a salada acompanhando as refeições, né? Então, elas têm um grande potencial. Bom, como eu falei para vocês também, as hortaliças contribuem para a sustentabilidade econômica da agricultura familiar, né? Porque se vocês vão pensar, o mercado hoje de frutas processadas, ele é muito competitivo. Nós já temos grandes empresas, os grandes mercados, produzindo frutas orgânicas processadas, né? Então, isso é uma competição muito desigual com o pequeno agricultor e agricultora. Então, a venda de hortaliças in natura ainda, né, ou seja, a forma não processada, ainda é um campo que o grande mercado não domina e que pode, então, ser uma alternativa, uma complementação de renda ou a fonte de renda de muitos agricultores e agricultoras. Bueno, esse é o que justifica as hortaliças, né? Por que hortaliças folhosas e tuberosas? Porque a gente foca nessas punk e não em outras, né? Por todos esses fatores, que elas produzem muito em pequenos espaços, são altamente nutritivas, contribuem para a sustentabilidade econômica da agricultura familiar, né? Bom, e por que o Hortipunk, esse evento que falei para vocês, está falando em agricultura urbana? Né? Por que as punk na agricultura urbana? Bom, primeiro, porque elas já estão ali, né? As punk já estão no ambiente urbano. Em todos os lugares que a gente anda, na beira da calçada, na área verde, no meio-fio, né? Em qualquer um espaçozinho, um pouquinho de sol, um pouquinho de luz, você já tem as punk. Porque são plantas altamente resistentes, resilientes e nada exigentes, ou muito pouco exigentes em termos de insumos ou qualidade do solo, né? Elas não dependem tanto de nutrientes, de tantos nutrientes como as plantas convencionais. Então, as punk já estão no ambiente urbano. Né? Se você deixar um vaso com terra, uma terra mais ou menos, ali exposto, não dou um mês para você ter várias punk nascendo de forma espontânea no seu vasinho. Né? Eu faço esse experimento. Eu deixo sempre alguns vasos sem nada, só com a terrinha, e sempre tem punk, ou que tinha semente naquela terra, ou que a semente veio trazida, né, voando por algum animal, enfim. Elas já estão ocupando os espaços urbanos e prestam serviços ecossistêmicos muito importantes para as áreas urbanas, né? Tem um trabalho de uma pesquisadora francesa que mostrou que as punk, não chama com esse nome, porque lá eles não chamam de punk, mas as plantas alimentícias, principalmente, mas outras também, medicinais, que nascem nos meios urbanos, produzem muito mais néctar e pólen do que as plantas que a gente cultiva nos jardins, alimentando muitas abelhas, né, e insetos em geral, nas áreas urbanas, onde eles não têm tantas fontes de recurso. Então, essa vegetação que nasce espontaneamente nas áreas urbanas presta um serviço ecossistêmico para as cidades e para os ambientes. Bom, e como eu falei para vocês, né, as punk já estão nos espaços urbanos, são de fácil obtenção, né, as sementes, propágulos, a gente não precisa, às vezes, nem trazer sementes, elas já estão. Então, por isso, as punk têm sido cada vez mais inseridas em hortas urbanas, em hortas comunitárias, hortas escolares, né? Então, vocês podem ver aqui, eu trouxe algumas fotografias, né? Tem hortas institucionais, aqui a horta dentro de uma universidade, dentro da USP,
A gente tem uma horta institucional, uma grande quantidade de espécies de punk que eles cultivam, tanto para as pessoas que trabalham na USP, e também doam e vendem o excedente, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer uma das pessoas que coordena e que não tem nada a ver com botânica, essa pessoa não é botânica, não é agrônoma, é uma pessoa, um funcionário da área de computação da USP que toca uma horta dentro da universidade, né, e que dá alimento e vida para aquele espaço e alimenta muitas pessoas nesses tonéis cortados aí ao meio, né? Então, hortas institucionais são também muito interessantes, né? Além de produzir alimentos, integram, né? Tem um espaço agradável para as pessoas que trabalham aí e faz uma integração social dessas pessoas. Logo abaixo dessa foto, não tem ali o Punks, né? Tira aquele S, pelo amor de Deus, não é certo. É uma horta em Curitiba. Curitiba tem muitas hortas urbanas, né? Já é uma política pública municipal, né? Tem muitas hortas urbanas e periurbanas, e muitas delas com espaços exclusivamente dedicados às punk, né? Então, ali é um espaço recentemente inaugurado pela prefeitura, e que um dos grandes focos vai ser a produção de punk, que vai alimentar muitas escolas em Curitiba. Aqui na parte superior direita, na minha direita, a gente tem a horta comunitária da Lomba do Pinheiro, que é em Porto Alegre. A Lomba do Pinheiro é um bairro bem carente em Porto Alegre, carente no sentido de que as pessoas passam necessidades, né? Mas é um bairro muito rico em termos de mobilização social e de engajamento das pessoas, né? Então, ali tem uma grande horta comunitária construída pelas pessoas e que produz muitas punk também, né? É um dos grandes focos. E no canto inferior direito é uma horta comunitária na cidade de São Paulo, capital. A horta comunitária City Lapa, que é tocada por essa pessoa maravilhosa, que é a Neide Rigo. Ela faz um trabalho que é Punk na City, onde ela caminha com pessoas por São Paulo, capital, na selva de pedra, mostrando todas as punk que podem ocorrer na cidade. E, além disso, também ajudou na implantação dessa horta comunitária, também chamada City Lapa, né, que é no bairro da Lapa, em São Paulo. Então, principalmente quando a gente fala numa época de desemprego, de crise econômica, que tanto se pauta, né, temos que voltar às atividades, eu acho que a gente pode pensar em outras coisas que também podem ajudar neste momento e em momentos futuros que a gente encontrará, né, outras pandemias ou outras crises. Temos que pensar na sustentabilidade das cidades, em aproximar o alimento das pessoas da cidade, em reconectar as pessoas com esse alimento. E eu acho que a agricultura urbana tem muito a contribuir, e eu acho que as punk dentro da agricultura urbana tem muito o que fazer, tanto porque elas são fáceis de cultivar, não precisa de muito dinheiro para isso, você precisa de espaço e de pessoas, né? Então, eu acho que as punk têm um grande futuro aí pela frente. Aqui em São Lourenço do Sul já está se discutindo a questão da agricultura urbana. Tem vários municípios no Brasil que são modelo já para isso, que podem servir como inspiração, como o município de Jundiaí, em São Paulo, que hoje tem várias hortas escolares e comunitárias que geram alimento para a merenda escolar do município. É um dos primeiros municípios no Brasil e no mundo que tem a merenda escolar com punk, né, a partir de hortas comunitárias, né. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, né, é algo que eu estou me dedicando bastante, lendo sobre, e eu sei que o Comitê aqui Popular de Soberania e Segurança Alimentar de São Lourenço está discutindo isso, e provavelmente a gente vai discutir na próxima semana o assunto das punk na agricultura urbana, né? Bom, para finalizar, eu queria agradecer a vocês pela participação e pela organização desse evento, já que a gente não está podendo organizar eventos como nessa foto aqui, que foi do primeiro Agropunk, né, aqui em São Lourenço, já que a gente não pode estar junto, abraçado, com cachorro aí, tudo junto e misturado, que a gente esteja, pelo menos, continuando esses debates, nos fortalecendo, nos informando e pensando, né, perguntem para suas mães e seus pais
que plantas eles comiam, a avó, o avô, se reconectem com seus laços e com a natureza. Eu acho que esse é o caminho. E se vocês quiserem saber mais, vocês sabem onde me encontrar, tem e-mail, tem página no Facebook do Projeto Punk Pop, né, no Instagram, a gente está à disposição aí para construir. Bem? Agora ficou disponível para as perguntas. Agradecemos bastante, tivemos bastante elogios aqui na sua palestra, o pessoal adorou demais. E, então, vou começar com a primeira pergunta, da Alessandra Marques. Ela pergunta assim: professora, amo esse assunto e vejo a importância para retomar esse tipo de consumo por vários fatores. Mas, infelizmente, tenho muito receio em ler e repassar as informações que pesquiso na internet. Como posso ter segurança para saber o que é de fato punk ou impróprias para o consumo? Pois sabemos a diferença entre o veneno e o remédio à dose. Como é que é o nome dela? Alessandra Marques. Alessandra, obrigada pela pergunta. Eu acho que a tua preocupação é a preocupação de muitas pessoas, né? Infelizmente, nós nos tornamos analfabetos botânicos, né? A gente aprende matemática, física, química na escola, mas não aprende a identificar as espécies que a gente passa todos os dias, né? Mas vou dizer para ti, Alessandra, não é uma tarefa tão fácil, né? Ainda mais que a gente não tem esse histórico de aprendizagem na escola ou pela própria família. Não é algo fácil, é algo que exige dedicação, exige estudo, exige observação, exige leitura, né? Hoje, a gente já tem uma grande quantidade de materiais disponíveis, de fácil acesso e de qualidade, né, na internet, que podem nos ajudar. Eu indico para vocês, por exemplo, além do Punk Pop, né, que tem sempre postado no Face dicas de preparo, de espécies, né, que vocês também possam ver o Mato no Prato, é outro grupo de pessoas que tem trabalhado seriamente, né, na questão das punk, sempre tem dicas de identificação, formas de preparo. Então, Mato no Prato, Matos de Comer é um blog muito legal, é muito. O blog da Neide Rigo, que eu citei para vocês, que é o Come-se, é um dos primeiros blogs sobre punk, sobre alimentação. Então, Come-se, Mato no Prato, Matos de Comer, além do livro, esse Plantas Alimentícias Não Convencionais do Brasil. Tem várias cartilhas da URGS disponíveis, né? Então, é isso, exige estudo, dedicação, troca, perguntas, conversar com o agricultor, conversar com a mãe, conversar com o pai, com a vizinha, exige a gente ser o que a gente é, né? E se você mesmo assim não tem segurança, vá a uma feira, participe de um grupo de consumo responsável, porque os agricultores conhecem as plantas que eles estão comercializando, né? E aí você pode ter acesso com uma maior segurança. Mas não tem um segredo, né? É isso mesmo. Estudar ou então buscar quem sabe. Buscar saber ou buscar quem sabe, ou as duas coisas. Só para lembrar, pessoal, daqui 5 minutinhos vai ser largado o link para confirmar a inscrição, tá bem? Certo, professora? A segunda pergunta é do Gabriel da Silva. Ele fala assim: sendo um ano de eleições, quais ações a próxima gestão municipal poderia realizar para fortalecer o acesso à alimentação saudável e o consumo de pães? Muito bom. É isso aí. Engajamento político e postura solidária é algo da agroecologia, né? Então, nós não podemos discutir alimentação sem discutir políticas públicas, né? Bom, eu penso que o tema ambiental, ele geralmente não é algo que é palco, né? Ele não dá muito voto, né? O tema ambiental não é algo que cativa as pessoas ou que dá audiência, né? Mas não é menos importante, pelo contrário, nós estamos aí para mostrar que é. Mas eu acho que tem muitas pessoas que estão cada vez mais se dando conta disso, da importância que a questão ambiental tem e como ela incide sobre as outras áreas, né? Então, se eu, por exemplo, fosse uma gestora pública, né, eu acho que projetos de fortalecimento desses espaços, como a feira, as feiras, né,
são espaços cruciais, né? Então, por exemplo, em Porto Alegre, se mostra que a criação daquela feira ecológica lá em 89 foi crucial para a sustentabilidade econômica dos agricultores que estavam entrando na agroecologia naquele momento e para a popularização das punk. Foi crucial. Então, o fortalecimento das feiras, das redes curtas de comercialização, seria uma das iniciativas importantes, né? E também o delineamento dos espaços urbanos, no caso urbano, né? Para hortas urbanas, hortas comunitárias, incentivo à agricultura urbana, né? Então, eu iria nesse sentido. E no fortalecimento da agricultura familiar como um todo. Então, em termos de estrutura, né? Muitas vezes os agricultores e agricultoras não têm estrutura, nem no campo, nem de estradas, infraestrutura para trabalhar melhor e nem de infraestrutura para comercialização. As feiras, em geral, são muito precárias, né? Então, muitas vezes as pessoas não optam por não fazer a feira por ser muito difícil de se deslocar, né? Então, eu acho que fortalecer esse sistema, né? Dando estrutura, dando condições e incentivando e propondo projetos, por exemplo, de agricultura urbana. Porque eu acho que se a agricultura urbana se desenvolver, a agricultura como um todo do município se fortalece, né? Porque as pessoas se reconectam com a produção e o consumo desses alimentos. Bom, antes do Gabriel, tinha uma pergunta do professor Tagliani, querendo saber quando que a senhora ia convidar ele para um almoço. O professor Tagliani já provou algumas delícias punk na MPU do ano passado, acho que ele está rememorando, né, professor? Não ia deixar passar essa oportunidade, né, de me escalar, né, Jaque? Tá certo, não tem problema. A gente adora pessoas escaladas porque elas são cobaias das novas invenções. Jamais vou me esquecer daquele miolo de pé de mamão que tu levou lá moído e fez um bolinho maravilhoso, que eu nunca imaginei que pudesse ter comido aquilo. Que legal, obrigada, professor. Vamos marcar, assim, na próxima saga, quem sabe a gente tenha um coffee break punk, né? Para a gente celebrar. Obrigado, querida. Imagina, eu que agradeço. A próxima pergunta mesmo seria da Manuela Tubaldini. Gostaria de saber se o tema dos guardiões de semente crioulas se relaciona com as punk. Desculpa, eu não ouvi o nome. Manuela. Manuela, com certeza, né? O tema das sementes crioulas, das hortaliças tradicionais, as variedades tradicionais e variedades crioulas tem tudo a ver com as punk, né? Para vocês terem uma ideia, tem várias hortaliças tradicionais ou que são derivadas, né, das sementes crioulas, que são punk, porque a maioria delas são negligenciadas, são subutilizadas, são mantidas apenas por algumas populações tradicionais, né? Então, por exemplo, aqui em São Lourenço, a gente tem a cebolinha família, né, que é uma variedade da cebola comum, né, mas que é uma variedade crioula, mantida por apenas algumas pouquíssimas famílias, né? Elas tinham perdido essa cebolinha família, conseguiram recuperar de outro agricultor em Camaquã, e hoje são apenas 2 famílias aqui em São Lourenço que mantêm essa cebolinha família, que é uma cebola com um sabor diferenciado da cebola comum e que é considerada punk, porque ela não é uma planta convencional. Então, muitas plantas que são consideradas variedades crioulas são consideradas punk, porque, em geral, elas são mantidas por apenas algumas populações tradicionais e por guardiões, né? Então, muitas delas são punk, sim. Professora, tem uma pergunta do Gabriel Silva, que é assim, a FURG tem algum espaço de formação com punks plantadas? Se não, existe a intenção de ter em São Lourenço do Sul? De punks plantadas? Isso. Algum espaço de formação com punks plantadas? Não temos ainda. Como eu falei para vocês, uma das etapas do projeto é aquela etapa de intervenção, né? Que é a qualificação na comercialização e na produção. É algo que a gente iniciaria agora em 2020, né?
com experimentos, né, com delineamento de formas de produção que a gente não pôde implantar ainda. A gente tem trazido especialistas para falar sobre o tema, mas, de fato, ter uma área experimental com punks plantadas nós não temos, até porque ainda a gente não tem uma área experimental, né, pela condição do nosso campus nesse momento que é provisória. Mas esperamos, né, com o futuro campus ter essa área experimental, mas se isso não ocorrer tão brevemente, a gente pretende plantar áreas experimentais em parceria, né, com a Embrapa, com os agricultores. Esse é um dos intuitos, a gente começar a testar plantios em áreas urbanas e áreas rurais, para a gente também ter um banco de sementes e mudas de punk, para poder socializar, né? Apesar de a gente ter elas nascem espontaneamente, a gente selecionar variedades mais produtivas, né, mais adaptadas, é importante também. A próxima aqui, tivemos muitos elogios, até na hora que estava mostrando os alimentos, o pessoal colocou que estava com fome, né? E o professor Tagliani perguntando se a erva mate tem qualidade nutritiva. Então, eu não saberia te dizer quais seriam essas qualidades nutritivas, além dos potenciais antioxidantes que a gente já conhece, né, pelo chimarrão. Não sei se deve ter, se eu não me engano, tem um projeto em Ilópolis, onde é um polo de produção de erva mate, onde o pessoal está pesquisando as qualidades nutricionais e, entre outros fatores, da erva mate como alimentícia. Agora me lembrei, porque foi na última reunião técnica estadual de plantas bioativas, que foi em Lajeado, que o pessoal de Ilópolis, que é um polo ervateiro, estava lá com o bolo de erva mate. Lembro deles terem comentado que estão realizando pesquisas com a qualidade nutricional da erva mate. Então, que eu sei intuitivamente pelo chimarrão, são um potencial antioxidante, né? Mas teria que ver os resultados dessa pesquisa. Posso te passar depois, professora. Tá certo. Desculpa atrapalhar. O professor Marcão Nunes, ele pede para a senhora compartilhar, ele pergunta se tem como compartilhar as receitas de punk. Sim. Vou dar uma boa e uma má notícia, né? Nesse momento, bom, a gente sempre publica receitas e dicas de preparos no Facebook do Punk Pop, né? Vocês podem acompanhar a gente lá. A gente tem alguns folders também de receitas que eu posso postar lá. E a gente está, nesse momento, finalizando um livro sobre as plantas alimentícias não convencionais. A gente selecionou nesse livro 20 espécies que têm receitas de cada uma delas. A ideia é publicar ainda em 2020. Esses processos de editoração são um pouquinho demorados, mas a ideia é a gente publicar ainda em 2020. Além disso, agora a gente está com as vagas esgotadas, né? Mas a gente vai oferecer esse curso de plantas alimentícias não convencionais em espaços urbanos, onde tem um módulo que é sobre preparos com punk, né? Que depois do curso a gente pode, de repente, pelo menos esse módulo, a gente compartilhar os materiais, né? Que são vários materiais que a gente selecionou que tem receitas, vários links, né, de locais confiáveis, né, que vocês podem acessar receitas. Então, depois de passar do curso, a gente pode disponibilizar também lá na página do Punk Pop. Eu estou inscrita nesse curso. A Débora. No preparo do bolo de uma erva mate, quanto ao sabor, concentrado forte, ou seja, ideal mesmo para se comer? Se possível, passar a receita, grata. Então, depende muito do gosto, né? Cada um tem um gosto. Então, você vai usar farinhas convencionais que você quiser e uma parte dessa farinha vai ser de erva mate. Aí a quantidade vai depender do seu gosto. Eu já comi bolos de erva mate bem fortes e outros bem suaves, né? Então, você vai ter que ir testando a quantidade que serve ao seu gosto. Mas vou dizer que é muito gostoso, especialmente com uma cobertura com coco, o doce do pau ralado que o professor falou, é um doce que eu faço com a parte interna do tronco do mamoeiro. Se você tem um mamoeiro velho em casa e vai derrubar, ou dá algum vento e derruba o mamoeiro, me chama, porque a gente tira a casca e no meio tem uma coisa que a gente chama de medula,
que é branquinha, que se rala e faz um doce que nem coco. Então, o bolo de erva mate com cobertura desse doce é uma delícia. E a receita do bolo de erva mate posso também compartilhar lá na página do Punk Pop. Tem várias receitas por aí, mas a gente pode compartilhar, inclusive, essa receita do pessoal de Ilópolis, né? Que eles têm um folder e a gente pode compartilhar uma foto do folder lá no Punk Pop. Pedro Souza pergunta, professora, qual o estado brasileiro onde a agricultura familiar ainda resiste? Querido. Então, nós temos vários estados brasileiros. Eu acho que em todos os estados brasileiros a gente tem uma grande resistência da agricultura familiar, né? Apesar de, às vezes, não ser tão visível. No nosso próprio estado, na nossa própria cidade, aqui em São Lourenço do Sul, a gente tem uma grande resistência, né? Então, aqui, por exemplo, em Canguçu, logo aqui do ladinho, né, a gente tem a cidade que concentra o maior número de minifúndios da América Latina, de pequenas propriedades, e muitas delas, então, ligadas à agricultura familiar, não necessariamente de base ecológica. A gente sabe que tem muita produção de tabaco, por exemplo, né, mas também temos um grande conhecimento tradicional associado, né, agora, recentemente, teve a defesa de uma tese de doutorado do Regis, que era um doutorando, agora doutor pela UFPEL, que trabalhou em várias comunidades, né, ligadas à Escola Família Agrícola de Canguçu, a EFASul, e muitos deles residem no município de Canguçu, trabalham com agricultura familiar e se alimentam e conhecem muitas punk, né? Eu acho que nossa região aqui, o território Zona Sul, né, São Lourenço, Pelotas, Canguçu, tem uma grande resistência da agricultura familiar. Eu acho que nós somos um grande exemplo para o Brasil de resistência de agricultura familiar no Brasil. E tem várias populações tradicionais por esse Brasil que praticam a agricultura camponesa, né? Então, acho que nós somos um bom exemplo, mas tem muitos grandes exemplos por aí. Eu não, desculpa perguntar, que me esqueci. O Punk Pop tem Instagram ou é só um blog? Pequena dúvida. Então, o Punk Pop não tem um Instagram, mas existe um Instagram Amiga Punk, que é eu e o Punk Pop. Punk Pop e eu somos a mesma coisa, praticamente, né? Pelo menos uma parte do Punk Pop. E ali eu posto muitas coisas do nosso projeto, né? E no Facebook, sim, nós temos uma página. No Facebook a gente tem a página do Punk Pop, tá? Lá no Facebook. Agora eu vou fazer Estamos para criar um canal no YouTube, tá? Muito em breve teremos um canal no YouTube, aí sim, com receitas, vídeos, lives, essas coisas todas. A Marizane, boa noite. Primeiramente, parabéns pelo trabalho e pela excelente palestra. Sou aluna de gestão ambiental na UFPEL e gostaria de saber um pouco mais sobre o trabalho na extensão, com os agricultores, por exemplo, tendo em vista os receios e preconceitos. Como se faz o incentivo ao cultivo e inserção das plantas? Então, obrigada pela pergunta, né? Eu acho que essa é parte do trabalho que tem sido mais gratificante e satisfatória, no meu ponto de vista, né? Nós temos uma sorte enorme, nós trabalhamos com agricultores e agricultoras, principalmente aqui de São Lourenço do Sul, que são pessoas muito afetuosas, muito inovadoras e muito abertas à construção do conhecimento agroecológico, né? E eu acredito muito nessa construção que não é puramente institucional, né? Eu sou pesquisadora, ele é o agricultor, ele é o público-alvo. Não, na extensão todos são iguais, né? A contribuição de todos é válida, não é uma complementa a outra, todas são válidas da mesma maneira, né? Então, quando a gente trabalha em comum acordo, respeitando as limitações, os limites e os preconceitos que cada um carrega, porque sim, por diversos anos, por muitos anos, eles olhavam para uma buva, ou para um dente de leão, ou para uma serralha e viam naquilo um inso. Ou viram, não viam assim, passaram a ver e agora estão desconstruindo. Essa é uma coisa que eu tenho aprendido, é que os conhecimentos são dinâmicos, né? Nós somos capazes de ressignificar o que a gente sabe.
né? Não transformar, mas ressignificar num novo contexto. E tem sido muito gratificante esse processo de respeitar a cultura deles, respeitar as demandas e as vontades, né? Muitas vezes eu tenho vontade, eu gostaria que vocês plantassem inhame, acho legal, uma punk legal, mas eles não querem, eles não têm interesse. Não é da cultura, não é da prática, não é da vontade, e tá tudo certo. Então, esse respeito às culturas, às vontades, às demandas é extremamente importante. E isso tem dado certo, né? Então, os agricultores têm total autonomia e eles escutam, ensinam e fazem com tudo isso um outro conhecimento, né? Eles ressignificam tudo isso. Então, a gente chega, às vezes, na feira um ano depois de ter comentado sobre uma espécie e ela está lá um ano depois. Porque naquele momento não foi interesse, mas depois esse interesse surgiu, né? E foi rememorado. Então, o respeito, por isso que a gente enfoca nas hortaliças folhosas e tuberosas, porque a gente entende, né, nesse diagnóstico que fizemos, são elementos importantes da cultura deles, né? As flores comestíveis estão sendo um sucesso pelo Brasil afora, né? Chefes de cozinha, mas não é da cultura local aqui, né? Então, a gente não tem trabalhado tão fortemente com as flores, porque não é algo que eles têm tanto interesse. Eventualmente, a dália, a capuchinha, a gente fala, mas a vontade, quem faz é eles, né? E elas. Então, esse respeito é muito grande. E eu acho que também tem dado certo, porque as informações que a gente tem propagado batem, né? Elas fazem sentido com os conhecimentos que eles já têm e os conhecimentos que eles constroem nas redes deles de agroecologia. Então, a gente não está falando nada absurdo. Eles batem, eles analisam, e eles veem que está condizente, né? E por isso eles também acreditam nisso, né? Então, eu acho muito importante esses fatores, o respeito às vontades e às demandas, e que eles entendam isso como algo relevante, não nós, né? Então, é um processo de grande respeito, porque um agricultor familiar de origem pomerana, que é o que a gente mais trabalha, tem uma noção do que é alimento, do que é comida, do que é saúde. Um indígena tem outra, um quilombola tem outra. O que é alimento para um não é para outro. Muitas vezes tem comidas, alimentos que são tem todo um ritual por trás, tem toda uma mística, tem proibições, tem, né, alimentos que não devem ser comidos. Então, o respeito às diferenças é importante nesse processo, e não uma imposição de uma punk, né, puramente por algo que eu acho interessante, ou a universidade acha interessante. O Darcy Barreto perguntou se o aranto faz parte das punk. Então, o aranto é uma espécie muito, agora que está super em voga, né? Como planta medicinal. Ele é parente, vamos dizer assim, de algumas punk. Ele é do mesmo gênero botânico de algumas punk, mas eu ainda não visualizei, não experimentei, não vi nenhuma experiência de consumo dele como alimentício, e sim como medicinal, né? Mas eu sei que algumas espécies muito próximas dele são comestíveis, né? Mas não vi nenhum uso feito diretamente dele. A Ana Carolina pergunta: tem conhecimento de contraindicação no consumo de punk por crianças? Então, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Principalmente com pessoas mais sensíveis, né? Como crianças, bebês, idosos, pessoas com problemas renais, né? Porque tem algumas punk, por exemplo, que tem muitos sais, outras muitos cristais de oxalato, né? Então, esses sais, para pessoas que têm problemas renais, pode causar problemas. Uma pessoa que não tem nenhum problema, não vai causar, né? Para crianças que são mais sensíveis, né? Também há que se ter um cuidado, né? Até pela questão do gosto, para ela ir se acostumando aos poucos, né? Porque às vezes as crianças não estão acostumadas com sabores diferenciados, infelizmente, né? O paladar é muito monótono, é sempre as mesmas coisas. Então, não há uma contraindicação, né? Mas há sim um cuidado de a gente saber exatamente que espécie é, como que se prepara, porque tem punks que é só cozido, tem punk que não pode comer cru, né? Então, cuidado aonde você está obtendo. Se você vai coletar, vai extrair da natureza diretamente, aonde,
né? Que qualidade ambiental tem aquele lugar? É um terreno baldio? Bom, quem é que circula aqui? Tem lixo depositado? Está perto de uma estrada de grande circulação? Então, esses cuidados têm que se ter de forma geral, não só para criança, adulto, né? Mas quem tem, por exemplo, problemas renais, deve ter um cuidado maior com algumas punk, por exemplo, a azedinha, o próprio caruru, né, o inhame. Então, essas pessoas têm que ter um cuidado maior com algumas espécies. Mas, de forma geral, são os cuidados como com qualquer alimento, né? Com excesso de sal, de açúcar, do próprio alimento, né? A Cristina Larroque de Moura pergunta: tenho dificuldades com os gatos. Para consumir as punk no meu pátio, na cidade, quais são alternativas para isso? Então, não sei como é que é a dinâmica do gato, né? Mas gato geralmente enterra suas caquinhas, né? O que eu recomendo, assim, que eu tenho feito, né? Sempre ter esse cuidado de coletar. Você vai coletar folhas sempre jovens, ramos sempre jovens, as folhas mais altas, não as mais rentes ao solo, folhas que faz poucos dias que estão ali, flores jovens, né? Sempre dos galhos mais altos, as mais jovens, né? Porque elas estão menos tempo expostas a qualquer agente. E bom também fazer a higienização, né? Então, agora, até pela questão do coronavírus, várias instituições recomendam que a gente deixe alimentos que vai se consumir de forma in natura, de molho, né, num litro de água para uma colher de água sanitária. Então, se deixa ali por uns 10, 15 minutos, depois se lava em água corrente. Então, a minha dica é ter cuidado na coleta. Se você coletar sempre folhas jovens, novas, as mais altas do pé, você já vai eliminar grandes chances daquela folha ter entrado em contato com algum agente contaminante, né? E uma coisa também que coliformes fecais não são tão problemáticos quanto outras coisas, né? Ela talvez esteja preocupada mais com a questão dos coliformes fecais, né? Mas não são tão problemáticos como outros micro-organismos, né? Então, eu não me preocuparia tanto nesse sentido, mas faria a higienização e essa coleta seletiva das punk. E se puder isolar um espacinho, melhor ainda, né? Para o gato não ir, o cachorro não ir, né? Melhor ainda. E vamos indo para as últimas perguntas, eu vou juntar duas aqui. A Bianca, ela pergunta se é possível aumentar o número de vagas do curso das punks, que vai começar dia 24. E a outra, deixa eu só chegar, a Bianca também, acho que é a mesma pessoa até. No curso de agroecologia existe a disciplina de punks. Gostaria de saber se será ofertado no modo remoto neste semestre. Então, o curso, gente, foi uma loucura completa, né? Porque as vagas esgotaram em menos de 24 horas, né? Então, a gente tinha 100 vagas, né? Um número considerável de vagas para esse curso EAD punk em espaços urbanos, né? Então, a gente até agradece, assim, o interesse de todo mundo, sabe que a gente pensou que ia ser suficiente, mas foi totalmente insuficiente esse número de vagas. Mas só explicando para vocês o porquê 100 vagas, muita gente me pergunta por que só 100 vagas se ele é EAD, né? É porque não é um curso que você se inscreve e faz completamente sozinho, né? É um curso que tem tutoria. Então, a gente tem pelo menos um tutor a cada 10 cursistas, né? Então, você vai estar assistido, ter o auxílio, né, de um tutor, e isso é importante, porque às vezes, né, você tem dúvidas, tem perguntas, e precisa dessas informações, então não é completamente à distância, é à distância, mas acompanhada, e por isso essa limitação. Então, nesse primeiro momento, a gente não vai abrir mais vagas, até porque é a primeira edição, né, então a gente quer experimentar, quer se arriscar, ver como que vai ser. E depois a gente pode pensar em outras edições desse mesmo curso, ou de um curso ainda melhorado, né? A partir das dicas dos cursistas
que fizerem nesse momento o curso. Então, nesse momento, a gente não vai aumentar o número de vagas em função dessa limitação, que a gente gostaria muito de acompanhar os estudantes, né, e os cursistas. E em relação à disciplina de punk, então a gente tem, acho que nós somos o único curso de graduação que tem uma disciplina de punk na grade curricular, né, que é o curso de agroecologia, aqui da FURG. Ele vai ser ofertado no modo remoto, porém, vai ser ofertado apenas para quem já estava matriculado, né? Não vão ser abertas novas matrículas, né? Porque ele já tinha uma restrição em função do tema ser muito interativo, né? Como a mesma coisa do curso, a gente precisa estar em interação em relação às PUNC. Então, o número era limitado. Então, mas no próximo semestre, ou no outro, né? Daqui a um ano, ele será oferecido novamente. Então, quem não pôde cursar terá essa oportunidade, não só quem é da agroecologia, mas quem é dos outros cursos aqui do campus de São Lourenço, pode se inscrever também nessa disciplina, tá? Então, daqui um ano. Mas pode nos seguir aí, que a gente está sempre fazendo curso, palestra, oficina, a gente está sempre na ativa. Certo. Professora, a última pergunta, da Cláudia Spindler. Teria algumas dicas de punk para se introduzir na alimentação escolar? Então, tem Cláudia? Isso. Cláudia. Tem um trabalho muito bonito, que é do município de Jundiaí, São Paulo, que eles trabalham diretamente com hortas escolares, inclusive eles fizeram um painel, que é um folder, mas que eles reproduziram em tamanho grande, que são punk indicadas para hortas escolares. É muito bonito esse trabalho, tem um livro também, punk em horta escolar, que é um projeto chamado Inova na Horta, que é de Jundiaí. Também a gente pode postar também na página do Punk Pop esse material, que aí diz quais as espécies, inclusive tem um curso, não sei se ainda tem inscrições abertas, que é sobre produção de punk, que é da Embrapa Hortaliças. E neste curso, que também é remoto, tem um módulo que é sobre produção de hortaliças punk. E exatamente esse pessoal que trabalha com as hortas escolares que produziu vários vídeos, como produzir capuchinha, como produzir tansagem, como produzir taioba, como produzir Major Gomes, tem vários módulos, folders sobre isso. Então, procura, eu não sei se ainda está aberto esse curso, porque eles fizeram várias edições, eu participei de uma, que é um curso de Embrapa Hortaliças sobre produção de hortaliças tradicionais ou não convencionais, dá uma olhadinha. Mas, de qualquer maneira, a gente vai postar ao longo dessa semana e na semana que vem esses materiais que eu estou falando para vocês, tá? Esse folder aí, que é um painel que, inclusive, pode imprimir e botar na escola, né? Que são punks indicadas para hortas escolares. Então, seria isso. A gente agradece muito a presença. O pessoal elogiou bastante a palestra, que gostaram bastante do assunto. E, igual eu falei ontem, eu estendo o convite. Já se prepara para a saga do ano que vem, que queremos mais, né? Vamos fazer comida, vamos para as panelas. Ano que vem, tomara que a gente possa se encontrar presencialmente, né? Senão, cada um participante vai ter que cozinhar punk na sua casa. Se a gente não puder ano que vem, a gente faz assim. A gente agradece muito. E, da minha parte, é isso. Muito obrigada pela disponibilidade. Obrigada, gente. Parabéns pela organização, pela iniciativa. Sigam firmes aí. E que precisarem de mim, eu estou à disposição. Obrigada. Muito Boa obrigada, noite, pessoal.